Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui, né, depois de algum tempo sem gravação, a gente se encontrou ao vivo nas últimas semanas. A prova do Enem passou, mas a prova do PISME ainda está aí por vir, e a gente ainda tem mais eh, algumas conversas, né, com vocês sobre os conteúdos do PISME 3, que, como muitos já sabem, não tem uma prova de redação, né, uma redação escolar, assim como a prova do Enem, mas tem a prova aberta, né, as provas de questões discursivas, e principalmente no PISME 3, que você precisa fazer as suas específicas, que contemplam todas as matérias todas contemplam a matéria de português. Então, a gente vai associar o conteúdo redação, que na verdade é produção textual, para melhorar o desenvolvimento das suas respostas discursivas. E, junto a isso, né, a gente vai relembrar que na prova do PISME existe um agrupamento de textos, que são agrupamentos de textos sugestivos, são sugestões que o edital traz para que vocês conheçam, dominem a estrutura e a modalidade discursiva de alguns gêneros textuais. E no PISME 3, a predominância desse agrupamento é do agrupamento argumentativo. Eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês hoje. Isso, então, na verdade, vem a juntar, a somar com a sua matéria de língua portuguesa, tá bom? Porque a gente não tem realmente uma produção de texto para o PISME 3, só as questões discursivas. Então, vou relembrar aqui para quem não lembra, né? O meu nome é Ana Cristina, a gente vai trabalhar hoje. Eu vou apresentar para vocês hoje algumas informações do edital do PISME 3 e mostrar para vocês o caminho que vocês devem seguir para aí ter um sucesso na prova de língua portuguesa do PISME 3. Vou compartilhar com vocês o edital para que vocês entendam melhor o que são essas competências esperadas para a prova do PISME 3 de língua portuguesa. Então, esse é o edital. Eles propõem aqui uma matriz para vocês conhecerem. Vocês já devem conhecer, obviamente, porque vocês já fizeram o 1 e o 2, então vão fazer agora o 3. É importante lembrar que você tem um dia de provas objetivas e um dia de provas discursivas. Perdão, um dia não. Era antigamente assim, não é isso. Você tem um dia que tem aí 5 questões fechadas e depois as 2 abertas. Costumam ser 2 abertas de cada disciplina. E na de língua portuguesa, eles não excluem aquilo que você estudou em anos anteriores, então toma muito cuidado com isso. Então, se você lá no primeiro ano estudou narração e instrução, que é o que eles sugerem aqui, nada impede que no terceiro ano caia de novo narração ou caia alguma referência à instrução, porque eles entendem que o conteúdo ele pode ser um conteúdo acumulativo, e não o primeiro ano exclui, o segundo exclui para cair no terceiro. Então, lembrando aqui para vocês, esse é o edital, esse é o conteúdo programático, eu peguei aqui para vocês o de língua portuguesa, módulo 3, o triênio que vocês estão fazendo agora. Então, quanto a essas competências que vocês precisam saber para o exame do PISME, na língua portuguesa eles propõem esse agrupamento de gêneros discursivos. Então, daí que é importante você associar sua matéria de língua portuguesa às questões gramaticais, às questões linguísticas, ao estudo de gêneros textuais e é dessa parte aí de interpretação de texto, principalmente nessas modalidades que eles escolhem aqui, que eles citam, tá? Então, eles fazem agrupamentos desses textos. São 5 agrupamentos propostos: o narrar, o relatar, o argumentar, o expor, o instruir e o poetar. O poetar costuma ser prioridade predominante da prova de literatura, mas isso também não impede que você encontre o poetar na prova de língua portuguesa. E quando a gente fala em poetar, a gente inclui aí gêneros que lembram a poesia na sua estrutura, né, versificada, às vezes com rimas, que é a canção, letra de música, poderia, né, contemplar aqui o poetar. Esse poetar pode ter a poesia concreta, que não são aqueles versos tradicionais, então você tem que lembrar aí, expandir a sua mente para lembrar desse poetar. Normalmente eles agrupam por séries, como eu falei, no primeiro ano instrução,
no segundo ano, a exposição, e o terceiro ano, que é o caso de vocês, a argumentação. Sendo que existe um agrupamento geral, que eles colocam aqui, que é o narrar e o relatar, ficcionais e não ficcionais, e o poetar, que podem ser comuns para as 3 séries. E é importante que eles mencionam que isso aqui é uma proposta, isso aqui é uma sugestão, e que não há uma restrição de caráter ao longo aí do agrupamento desse ensino médio. Ou seja, durante todo o ensino médio, você tem que estudar isso daqui. Você tem que ver esses agrupamentos no primeiro, no segundo e no terceiro. E não impede que no terceiro ano caia alguma coisa do primeiro, tá? Isso aí é bem importante. Aí, gente, o importante é que você relacione os seus estudos com o domínio das estratégias de leitura e escrita de diferentes gêneros, e aí eu vou comentar alguns gêneros muito próprios do terceiro ano, e o domínio de recursos linguísticos na construção desses gêneros. Por exemplo, no texto argumentativo, que é aquele que você teve que ir lá produzir na sua redação do Enem, você sabia que tinha que usar quais elementos linguísticos ali que eram importantes? Os conectivos, as conjunções. Então, se eu quero uma ideia conclusiva, eu tenho que trazer o meu conectivo, ou seja, o meu recurso linguístico, o meu conectivo de conclusão, o logo, o portanto, né? Então, esses são exemplos de quando a gente pega o conteúdo linguístico e associa esse recurso à construção de diferentes gêneros. Quando a gente utiliza o texto instrutivo, lá no instrutivo, qual é um recurso linguístico comum na construção do texto instrutivo? O verbo no imperativo. Normalmente a gente utiliza aí tópicos no texto instrutivo e utiliza verbos no imperativo. Então, isso são o quê? Recursos linguísticos utilizados na construção de diversos gêneros, de diversos textos que circulam na nossa sociedade, tá bom? Aí, esse aqui é o quadro 1, que tem as diretrizes aí, os exemplos dos gêneros textuais mais comuns que caem para esse agrupamento, mas eu vou focar com vocês o quadro da argumentação. O que é argumentar? A gente veio falando disso desde que a gente falou da produção textual. Só que agora eu quero que você tire da sua mente a redação do Enem. A redação do Enem é uma modalidade de redação escolar, uma produção própria para aquele concurso. Para os outros concursos, não necessariamente você vai ter aquela estrutura tão rígida e tão engessada como a redação do Enem, com a obrigatoriedade daquelas competências. Agora, em PISM 3, a gente abre o olhar para gêneros do grupo argumentar. Argumentar é convencer o outro. Aqui ele coloca aqui que o objetivo comunicativo de um texto argumentativo é fazer crer, fazer o outro concordar com você, acreditar naquilo que você está falando. Esse é o poder de convencimento, de persuasão. Então, a gente tem aqui algumas sugestões de gêneros, e aí é que eu vou deixar isso para você, assim, com muita ênfase, tá? Nessa parte, é que se você, ao longo desse ano, não estudou esses gêneros, dá uma olhada, né? Verifica na aula de português se vocês vão trabalhar esses conteúdos, ou a gente trabalha aqui com vocês nos nossos próximos encontros, que a gente possa falar desses gêneros. O artigo de opinião, o editorial, que são diferentes, parecidos, mas diferentes, que são textos de esfera jornalística, a resenha crítica, que de vez em quando aparece lá no primeiro ano, a carta do leitor e textos publicitários, que também são textos de convencimento. Muitas vezes o texto publicitário tem o convencimento que quer gerar o lucro, né? O anúncio publicitário, eu quero vender um produto e quero ganhar alguma coisa com isso, ou a propaganda publicitária, que não tem fim lucrativo, mas quer convencer você, muitas vezes, a mudar de hábito, a mudar de comportamento. Então, se beber, não dirija. É um texto publicitário, mas não está te vendendo nenhum produto. Na verdade, está querendo te convencer a mudar um hábito de beber e, ao mesmo tempo, dirigir. Então, verifiquem, observem a diferença entre esses gêneros aqui, assim como artigo de opinião e editorial. Conheçam, né, as estratégias de leitura e escrita desses gêneros, que são boas sugestões para você fazer uma boa prova de PISM 3.
E aí, é claro que o conhecimento que você teve para fazer a sua redação do Enem também se aplica aqui. Por quê? Porque esses gêneros do agrupamento argumentativo, eles possuem coisas em comum. Por exemplo, eles têm um tema que vai nortear, né, o assunto principal, eles têm uma tese que vai ser defendida. Muitas vezes o artigo de opinião e o editorial vão trabalhar com com temas polêmicos da atualidade, alguma coisa que ficou na sociedade aí, um burburinho sendo falado, e aí o artigo de opinião aproveita disso, e o editorial também. Então, a tese é aquela ideia a ser defendida, o ponto de vista do articulista ou do jornal que vai mencionar alguma coisa, que vai publicar algo. Argumentos, que são aí as justificativas, a forma como você vai convencer o outro. E aqui entram aqueles argumentos que você estudou, argumento de citação, argumento de autoridade, argumento de dados numéricos, exemplificações, aquilo que você já sabe. Né? Aqui ele fala procedimentos argumentativos, exemplificação. Comparação. Nós já falamos disso quando vocês viram as modalidades argumentativas e como fazer o seu texto argumentativo. Você deve saber na prova analisar o percurso argumentativo, ou seja, a progressão daquele texto, como aquele texto chegou até o momento de conseguir te convencer da sua ideia central, conseguir perceber se tem ironia no texto e posicionar-se também, porque pode ser que a prova peça para que você, depois de ler algum texto, coloque o seu posicionamento, que nada mais é do que o seu ponto de vista, a sua opinião. Já aconteceu em prova de PISM 3 de pedirem para fazer um parágrafo, né? Como não tem uma redação, pedir para você fazer, às vezes, um parágrafo introdutório, um parágrafo conclusivo, um parágrafo com alguma argumentação ou contra-argumentação sobre o texto que foi apresentado. Então, se você planejou, se você se programou e fez bem aí a sua estrutura argumentativa da prova do Enem, você vai ter facilidades para se preparar, sim, para a prova do PISM 3. Porque a questão argumentativa, elas andam aí, né, de mãos dadas, digamos assim. Então, isso aqui foi uma apresentação breve para que você conheça, né, deixei aqui a tela para vocês conhecerem o conteúdo programático e se orientarem por essas sugestões de gêneros. Aqui tem as outras sugestões, né, dos textos do expositivo, que é predominante do PISM 2, mas também pode aparecer no PISM 3. E instrução e prescrição, que normalmente é do PISM 1. E a poesia, que aí não adianta. A poesia pode aparecer nos 3 anos, no agrupamento aí, o narrar e o poetar aparecem aí, normalmente, um pouquinho de cada um deles nos 2 anos, né, que a gente conhece aí do PISM, e eles adoram a poesia, a letra de música. O que é muito comum em prova do PISM? Cair mais de um texto e pedir a comparação entre esses textos. Às vezes, textos com opiniões diferentes, e depois ele quer o seu posicionamento, ele quer que você ponha o norte aí, o que você entendeu, o que você pensa sobre aquele determinado assunto que foi proposto. Aqui tem algumas provas anteriores, eu sugiro que vocês peguem provas anteriores para dar uma olhada, para vocês terem uma noção de como que é cobrado na prova. Peguei uma aleatória aqui, tá, gente? Para vocês terem uma ideia de como que aparece, ó. PISM 3, dias de prova, vamos pegar aqui uma prova qualquer para a gente dar uma olhada. Provas do caderno de provas do módulo... importante que o PISM 3 tem aqui, né? Essa divisão pela área que você escolheu. Vou pegar aqui humanas, pegar para o meu lado, né? Na área de humanas, então, para você ter noção de como que foi uma prova. Peguem provas anteriores para dar uma olhada. Olha só, texto 1, questões de 1 a 5. Então, isso aqui é um padrão muito comum, igual você fez no PISM 1 e 2. O que achamos, provavelmente define que isso aqui tem uma argumentação, porque tem opinião, se tem o que achamos, então estou falando de opinião aqui, né? O que pode ser compreendido da leitura do texto 1, ou seja, uma questão estritamente interpretativa.
Olha que interessante. Na estrutura desse texto 1 aqui, o que ele queria que o candidato percebesse? Como que esse texto foi organizado, né? No primeiro parágrafo foi uma apresentação, foi uma descrição, o segundo parágrafo foi uma análise, no segundo parágrafo foi opinião sobre o filme, ou seja, você tem que voltar aqui no texto 1 e ver como esse texto se organizou estruturalmente, igual estava lá no edital, querendo saber qual era a progressão desse texto, né, na sua apresentação. Depois um texto 2 aí, ó, assédio sexual feminino, uma temática extremamente polêmica. Isso aqui é um artigo de opinião, tá? Publicado na Isto É. Peraí. Histórias de homens que foram coagidos e humilhados por rejeitarem suas chefes e tiveram que deixar seus empregos por causa disso. É um assunto que precisa ser debatido em sociedade e a prova gosta de trazer também assuntos dessa esfera temática para gerar uma reflexão, né, sobre o assédio sexual feminino e uma outra visão, né? Muitas vezes a gente fala muito das mulheres sendo assediadas e também não falamos sobre homens sendo assediados, tá? Olha só, ela passava a mão em mim, me convidava para sair, queria que eu fosse para a casa dela. Um dia até mordeu as minhas costas, né? Pouco se fala sobre essa forma de assédio. Aí olha o que ele está querendo na questão 4. Que você faça um comparativo, como eu te falei, ó, entre o texto 1 e o texto 2. Ou seja, precisa ter o domínio da leitura do 1 e do 2 para responder o que é possível afirmar analisando o 1 e o 2. Aí uma questão gramatical, totalmente linguística aqui, né, de recursos linguísticos, que é o uso de pronomes e a questão do verbo. Então, essa questão aqui, por exemplo, a 5, se você observar essa prova, das 5 questões objetivas, 4 questões eram questões voltadas para a parte textual, uma questão voltada para aspectos unicamente linguísticos. Pronomes, colocação pronominal, aqui o uso do pronome oblíquo e verbo. Boa observação aí para vocês, bom vocês observarem como que isso apareceu em prova. Aí, no finalzinho aqui, nós temos a questão discursiva. No caso do PISM 3, foram 4 questões discursivas. O texto de motivação para elas foi o peso dos tempos. Muito provavelmente aqui também é um artigo de opinião. Eu não li todo para ter certeza, mas tem aqui um posicionamento. E aí as questões, releia o primeiro parágrafo, agora explique por que o autor formula a pergunta: qual será o destino dos povos se confundirmos o estrangeiro e o inimigo? Questão interpretativa, que você tem que relacionar a ideia, né? O que vai... A ideia desse texto, que é provavelmente dialogar com o estrangeiro e o inimigo, provavelmente pensando sobre... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Refugiados, aí a gente, né, vai pensar sobre isso. Outro tema também bastante comum. Tem um fragmento até narrativo no texto, como ele falou lá, que pode cair narração, ó. Chove, pessoas querem fugir, encontrar abrigo e não conseguem, o céu está bem pesado acima de suas cabeças, a lama dificulta os passos. É um fragmento narrativo, que é usado para gerar essa possibilidade de argumentação depois. Tempos sombrios. O que fazer quando reina a obscuridade? Pode simplesmente esperar, dobrar-se e aceitar. Você vai ter que pensar aí na questão número 1, mas ele pede para que você vá no primeiro parágrafo para fazer. Então, atenção ao enunciado também, o comando da questão, releia o primeiro parágrafo. Então, você volta lá no primeiro parágrafo para responder. A questão 2 é uma questão de aspecto linguístico, de novo, e trabalha com verbos novamente. O texto 1, o autor se utiliza de vários verbos no presente do indicativo. Por que ele escolhe usar esses verbos? Apesar de ser uma questão de linguística, né? Se a gente fala assim, gramática, porque pede para você olhar para o verbo,
também tem a ver com a questão textual. Por que a escolha desses verbos sempre no presente? Qual é a aproximação que eu posso gerar colocando esses verbos no presente e não fazendo uma narrativa no passado? Choveu, queriam, estavam. Tem que pensar, né? Explique o uso dos dois pontos, também uma questão gramatical. Aí depois vai falar sobre a questão dos refugiados. Porque os dois textos têm a ver, né? Que eu falei para vocês. Será que refugiado é inimigo? Né? Difícil. Texto 2. Explique de que forma o texto 2 se relaciona com o texto 1. Na verdade, eu já dei até um spoiler. Porque se o texto 1 tem alguma coisa aí sobre o estrangeiro inimigo, os refugiados, né, aqueles que precisam sair do seu país e pedir ajuda para outro, também são vistos muitas vezes como inimigos, como uma ameaça para o país para onde eles estão migrando. Então, é mais ou menos nesse caminho que você tem que refletir. Peguem a prova, tentem fazer a prova, tentem desenvolver as respostas discursivas, e a gente, num encontro aí ao vivo, pode dialogar sobre essas respostas, ver como que vocês elaboraram, qual é a maneira como vocês começam a escrever uma resposta, fazer essa correção juntos, que pode ser bem interessante, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso, foi uma breve explicação, uma breve apresentação de como é uma prova de PISM 3, uma específica, no caso, né? E sobre o edital, sobre o conteúdo programático também. Qualquer dúvida, só mandar para a gente no nosso e-mail da redação, ou mesmo nossos encontros ao vivo também. Um abraço para vocês, boas provas, né? E até a próxima.